Olá, galera do Portal Silvio Sandy. Vamos voltar aqui, anima aí, tesão na vida. Vamos ser auditor fiscal, porra. Continuando aqui nosso PAT. Acho que agora vai fechar, hein? Vamos ver, deve ser o último bloco agora. Vamos que vamos. Vamos ver a desistência e da renúncia aos recursos, ó. Caracteriza a renúncia ao direito de recorrer ou desistência do processo a propositura pelo contribuinte de ação judicial contra a Fazenda. Como eu tinha falado antes, a própria lei do PAT repetiu aqui. Se você propõe um recurso administrativo e propõe sobre a mesma matéria um recurso judicial, você está desistindo. A gente lá no Cefaz abre mão de julgar teu processo, perde o objeto e fica dependendo só da decisão do mérito judicial, né? Porque que adianta eu dar uma decisão administrativa se o judiciário é que vai prevalecer, né? O judicial se cumpre, beleza? Então, agora já vamos entrar na parte bem tranquila, ó. Vamos falar da composição do TARF, Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais, a sua composição, competência, tá? Vamos falar como é que é composto o TARF. O TARF é integrado por 14 conselheiros, tá? Então, o Tribunal Administrativo, ele é composto de 14 conselheiros, a composição é paritária, então são 7 representantes do fisco, 7 representantes do contribuinte, tá? Formados, aliás, nomeados pelo governador por um mandato de 3 anos. Ai, cacete, passou de novo, peraí. Por um mandato de 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, tá? Detentores de conhecimento especializado em assuntos tributários. Aqui ele não exige que o conselheiro ele seja formado em direito, por exemplo, como em outros estados. Então preste atenção nesse dispositivo, porque pode cair na tua prova como uma pegadinha, falar, não, que o cara para ser conselheiro do TARF no Distrito Federal, ele tem que ser bacharel em direito e pá, nada disso, tá? Ele tem que ter conhecimentos especializados em assuntos tributários, bom? Nomeado pelo governador do DF, tá? Você que estudou para outros estados aí, tem alguns estados que a nomeação é pelo secretário de Fazenda e tal, pelo governador aqui no DF, 01. Para o mandato de 3 anos, é permitido uma recondução. Opa, vamos lá. Os representantes dos contribuintes serão escolhidos através das federações, a Federação de Indústria, a Federação de Comércio, tá? Federação de Proprietários de Imóveis, e assim vai. 7 mais 7 suplentes. E os representantes do Distrito Federal serão escolhidos entre quem, gente? Servidores da carreira de auditoria tributária. Vocês, daqui a pouco a médio prazo, porque tem que ter no mínimo 5 anos, 5 anos de efetivo exercício. Já acabou o probatório, tá? Você já tem experiência para ser conselheiro do Tribunal de Recursos Fiscais. Mediante um processo seletivo interno da Secretaria de Fazenda, tá bom? Aprovado pelo secretário, nomeado pelo governador. O TARF vai ter, lógico, um presidente e um vice-presidente, sendo que o presidente sempre vai ser representante do fisco e o vice-presidente vai ser um dos representantes do contribuinte, tá ok? Eles são equidistantes, mas o presidente do TARF é fiscal e o vice-presidente é representante dos contribuintes. O TARF vai ter 2 câmaras de julgamento e um pleno, tá? Cada câmara com 7, né? 7 conselheiros, sendo o presidente e mais um, e o pleno compõe todo mundo, são os 14. O presidente do TARF vai ser presidente da primeira câmara, certo? E o presidente e o vice-presidente vai ser presidente da segunda câmara, sendo que o presidente do TARF vai ser presidente da primeira câmara e do pleno. Ou seja, o voto de Minerva geralmente é do fisco. Mas não quer dizer que ele seja parcial, tá bom? O pleno vai funcionar composto pela totalidade dos conselheiros, sendo vedado o direito a voto do vice-presidente, tá? Por quê? Porque não pode votar, para não ficar desigual. Senão vai ficar sempre número par, né? Tem que ter um voto de Minerva. Então a gente tem 6 jogadores de um lado, 6 do outro, mais o presidente e o vice. 6 representantes do contribuinte, 6 representantes do fisco, né? E o presidente. O vice não vota, tá ok? Presta atenção nisso aí, isso é dispositivo específico. Então tá lá, a primeira câmara com o presidente do tribunal, 3 do fisco, 3 do contribuinte. A segunda câmara, composta pelo vice-presidente do tribunal,
Desculpa, 3 do fisco e 3 dos contribuintes. Aqui estão as presidências que eu falei. O pleno e a primeira câmara são presididos pelo presidente do TARF e a segunda câmara é presidida pelo vice-presidente do TARF. As decisões do pleno e das câmaras serão tomadas por maioria simples, tá? Maioria dos votos. Ao TARF compete julgar, em segunda instância, os processos administrativos fiscais contenciosos ou voluntários, que a gente viu agora, conhecimento de benefício fiscal, autorização de regime especial e restituição. Então, contencioso são aqueles recursos, o recurso voluntário ou o reexame necessário, né? O recurso de ofício. E os não contenciosos, voluntários, pedido de reconhecimento de benefício fiscal, autorização de regime especial e pedido de restituição. Sempre em grau de segunda instância, em grau recursal, ok? A competência para julgamento dos processos administrativos será exercida por intermédio do pleno. Então, esses processos aqui do inciso 2, ó, quem vai julgar é o pleno, não é nenhuma câmara específica, é o pleno do TARF. O presidente do TARF não vai receber o recurso se ele for intempestivo, ou seja, né, da decisão proferida em primeira instância, cabe recurso ao pleno em 30 dias. Se passar de 30 dias, ele é intempestivo, o TARF não recebe. Tá? Também não recebe recurso se a decisão de primeira instância tiver em plena conformidade com o enunciado de súmula. Então, se o julgador de primeira instância decidiu 100% igual ao enunciado de uma súmula, já que a súmula editada pelo Tribunal de Recursos ela é vinculante, então, nesse caso, nem vai ser admitido esse recurso para o TARF, porque não há o que se falar. A súmula está lá expressa, ela tem que ser cumprida, então vai só ratificar a decisão de primeira instância. É só para criar um processo a mais, para dar morosidade ao procedimento? Não. Se for protelatório, a gente não aceita. O disposto do inciso 2 aplica-se a decisões sujeitas ao reexame necessário. Sim, é o ato de ofício, né? Recurso voluntário, recurso de ofício. A Fazenda Pública será representada junto ao TARF através do procurador. Tá? Ele não tem direito a voto. Percebam, o procurador do Distrito Federal não tem direito a voto. Mas ele está lá nas sessões para defender. Se precisar fazer sustentação oral, tal, vai sempre defender a Fazenda. Ele não é imparcial. Os julgadores, auditores fiscais, são imparciais. O procurador do DF não é imparcial. Ele está lá sempre para defender o crédito tributário. Tá bom? Por mais que às vezes não tenha defesa, ele tem que ir lá defender. A falta de comparecimento do representante da Fazenda Pública não obsta que a sessão seja realizada, já que ele não vota mesmo. O julgamento do TARF se fará conforme o regimento. Tá? O conselheiro relator e o representante da Fazenda Pública terão um prazo de 30 dias para fazer conclusos os processos que foram distribuídos. Percebeu? Tem que chegar concluso para julgamento em até 30 dias. O prazo é quase sempre 30 dias, né? O pedido de vista não impede que os conselheiros, se sintam habilitados, possam votar. Então, a gente vai ter numa Câmara de Julgamento 6 conselheiros, mais o presidente, certo? Um deles vai lá e pede vista. Cara, se eu já tenho meu voto fundamentado, se eu já tenho minha convicção formada, não impede que eu manifeste meu voto já e já me livro de um. O processo parto para o próximo, tá ok? Então, o pedido de vista por um conselheiro não impede que os que queiram votar, votem. Apresenta seu voto, fica pendente só do que pediu vista. O conselheiro que fizer pedido de vista, ele tem que, em 10 dias, restituir os autos à presidência para voltar para a pauta. Se houver realização de diligência, o prazo fica interrompido, né? Suspende a contagem dos prazos, enquanto a diligência não for respondida. As decisões do pleno e das câmaras serão tomadas por maioria simples, tá? Cabendo ao presidente do TARF ou da Câmara o voto de Minerva, o voto de qualidade. O TARF poderá analisar o mérito ainda que a autoridade julgadora de primeira instância não tenha feito, desde que se verifiquem nos autos elementos que possibilitem esse julgamento, sem precisar retornar à primeira instância. Então, o sujeito passivo foi lá, ele apresentou 10 questionamentos. O julgador de primeira instância indeferiu o recurso do sujeito passivo, mas ele não refutou as 10 arguições que foram feitas, ele refutou só 9. Então, pode o TARF suprir esse vácuo, essa lacuna, e responder esse 10º questionamento por ocasião do julgamento dele quanto ao mérito da matéria, desde que ele tenha elementos suficientes nos autos, tá bom? Quem pode mais, pode menos. Dos atos do presidente do tribunal ou dos presidentes das câmaras, cabe recurso ao pleno no prazo de 10 dias,
dos atos do presidente, cabe recurso de 10 dias. Depois eu vou simbolizar isso ali para vocês. Ocorrendo impedimento de conselheiro, quando não declarado tempestivamente, pode a parte opor exceção, tá? Se tiver impedimento também é só trocar pelo suplente, tá, gente? Isso aqui é tranquilo. Essa exceção aqui, muito raro de cair em prova, é contado para os 10 dias. Bom, isso aqui é irrelevante para a prova. Agora sim, da decisão omissa, ou seja, o relator foi lá, prolatou o voto dele, cada conselheiro deu seu voto, e houve omissão com relação a algum ponto que não foi esclarecido, não foi respondido pela Câmara. Cabe, ou a decisão foi obscura, foi controversa, cabe embargo de declaração no prazo de 5 dias, contado da publicação do acórdão. O embargo de declaração é para a própria Câmara, o próprio relator, que proferiu a decisão. Não serão conhecidos e sua oposição não interromperá o prazo para interposição de outros recursos. Os embargos foram apresentados após o prazo previsto, que é de 5 dias. Então, o embargo intempestivo, ele não impede o prosseguimento do rito processual. Na hipótese de embargos manifestamente protelatórios, só para ganhar tempo, a autoridade julgadora ou o TARF conhecerá o recurso e vai consignar na decisão que subsequentes embargos com o mesmo objeto não serão reconhecidos e não interromperão o prazo para interposição dos recursos. Tipo assim, olha só, vou constar aqui que ele está propondo embargos só para protelar os efeitos da decisão. Então, no caso do mesmo embargo, do embargo com relação à mesma matéria, não é mais para admitir. Bom? Das disposições especiais, ó, da decisão de Câmara desfavorável à Fazenda Pública ou ao contribuinte, ou seja, qualquer decisão da Câmara, então. Cabe o recurso extraordinário ainda, ó, a última peça processual, ao pleno, né, ao pleno que são as duas câmaras de julgamento juntas, no prazo de 20 dias, contado da publicação do acórdão. Só um detalhe, tá, galera? Olha só. Da decisão, olha só a diferença, da decisão do presidente de uma das câmaras ou do TARF, cabe recurso para o pleno em 10 dias. Da decisão da Câmara, cabe recurso extraordinário no prazo de 20 dias. Vou até voltar lá para te falar qual é o artigo. Tá? Anota aí no teu caderno, ó. Anota aí, isso aqui é importante. Compara o artigo 94, recurso ao pleno no prazo de 10 dias, de ato do presidente, tá? Com o artigo 97, 94 com 97, tá? Que era a decisão da Câmara, 20 dias. Os prazos são distintos, tá bom? E esse aqui é o recurso extraordinário. Em que hipótese, qualquer decisão da Câmara de julgamento pode ser proposto um recurso extraordinário? Não. Só quando a decisão não for unânime. Tá? Se ela for proferida com voto de desempate do presidente, contrária à legislação ou evidência dos autos. Tá? Uma aberração ali. Aí cabe recurso ao pleno, o extraordinário. Ou quando a decisão, mesmo sendo unânime, ela divergir de outras decisões da Câmara ou do TARF. Pelo princípio da segurança jurídica, tá? Se eu tiver uma decisão numa Câmara que vá contra o entendimento de outra Câmara ou de uma súmula, gente, eu tenho que remeter isso ao pleno para que seja dado o entendimento consolidado. Tem que ter uma posição única, pacífica, sob pena de insegurança jurídica, tá ok? Na hipótese de recurso interposto pela representação fazendária, será aberto o prazo de 20 dias a contar da admissibilidade no Diário Oficial para o contribuinte apresentar contrarrazões. Então, o procurador da Fazenda Distrital, ele interpôs um recurso, tá, para o pleno da decisão contrária ao fisco. Cara, se ele fez um novo recurso, uma nova peça processual, tem que abrir vista e prazo recursal para o contribuinte, sob pena de cessamento de direito de defesa, para que ele apresente suas contrarrazões, caso entenda necessário. Tá? Qualquer acórdão somente produzirá efeito após confirmado pelo pleno, né? E, consequentemente, publicado. O presidente da Câmara, na ausência da interposição de recurso extraordinário por parte da Fazenda Pública, pode encaminhar os autos do processo para reexame, também no prazo de 20 dias, desde que o valor de alçada, ó, o crédito seja superior a R$30 mil, tá bom? De primeira para segunda instância, o reexame necessário era valor de alçada de R$10 mil. Da segunda para o pleno, 30 mil. Não pode confundir os valores.
Se o presidente da Câmara deixar de encaminhar, cumpre o servidor que tomar conhecimento fazer, tá bom? Das súmulas, galera, compete ao pleno do TARF, por iniciativa do seu presidente, do subsecretário da Receita ou do representante da Fazenda Pública, o procurador, editar enunciado de súmula, tá? Quando tiver decisões reiteradas. O que são decisões reiteradas para efeito de súmula? Pelo menos 6 julgamentos em meses diversos, objetos da mesma matéria, tá bom? Desde que decidido por unanimidade ou no pleno por maioria, tá bom? Então foi decidido por unanimidade nas câmaras 6 julgamentos em meses espaçados ou por maioria no pleno, já cabe, tá? Se proposto por algum desses aqui do artigo 99, já cabe enunciado de súmula. E aí, a edição da súmula será tomada por maioria dos votos dos conselheiros, que integram o pleno, né? Todos integram o pleno. Então, a maioria dos conselheiros. O enunciado da súmula, depois de publicado no DOI, aliás, no Diário Oficial, ele vai ter efeito vinculante em relação aos órgãos julgadores e os fiscais da administração fazendária, tá bom? Súmula editada pelo pleno tem efeito vinculante na esfera administrativa, inclusive quanto aos julgadores de primeira instância e os demais das câmaras de julgamento, tá bom? Execução das decisões. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo deverá ser cumprida até 30 dias, né? Uma vez intimado o sujeito passivo, não cumpriu a decisão lá, você perdeu o seu recurso, transitou em julgado em última instância, você tem que pagar. Ah, não paguei. Então, tem o prazo de 30 dias, o fisco para inscrever aquele débito em dívida ativa. Então, agora a cobrança vai ser judicial. Na esfera administrativa, já encerrou a conversa, tá bom? No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, aí o fisco tem o prazo máximo de 20 dias para cumprir essa decisão. Então, o contribuinte tem prazo de 30 dias. O fisco tem o prazo de 20. O que seria cumprir a decisão? Arquivar o processo, tirar o contribuinte da restrição de alguma certidão positiva com efeito negativo, devolver o dinheiro que, porventura, ele tem depositado em juízo, né? Tem 20 dias para cumprir. Da eficácia das decisões, são definitivas as decisões de primeira instância se o contribuinte não interpuser recurso voluntário. Passou o prazo, ele não recorreu para a segunda instância, então está definitivamente encerrada o litígio, tá? E em segunda instância, quando não couber recurso para o pleno, naqueles casos em que há o voto de desempate, voto de Minerva, ou decisão contrária a uma súmula, tá? Nesses casos não há... a decisão se torna definitiva, quando não cabe mais recurso. Ou se ele perdeu o prazo. São também definitivas as decisões de primeira instância quanto à parte que não for objeto de impugnação. Às vezes o contribuinte ou o próprio fisco ele só vai impugnar determinada parte ali do auto de infração. Ele concorda com uma parte. Essa parte que concorda, que há um consenso, essa parte não é objeto de litígio, então essa decisão é definitiva quanto àquela parte lá. Tá bom? Das nulidades, ó, são inválidas. Atenção isso aqui, ó. O ato é nulo, gente, quando ele atentar contra princípios de administração, especialmente quando for um auto lavrado por autoridade incompetente, quando houver vício de forma, ilegalidade na cobrança. O princípio da legalidade é o principal princípio do direito tributário. Inexistência de motivação, é ato nulo, ó, ou desvio de finalidade do ato. Cara, tá de amarelo aqui, ó. Eu aposto o salário do Silvio Sandi que isso aqui é a questão certa da sua prova. Se não cair, pode cobrar ele, viu? Isso aqui vai cair na tua prova. O que são atos nulos? Lógico que tem nulidades que podem ser convalidadas pelo fisco, outras não. A motivação indicará as razões que justifiquem aquela decisão, né? A motivação do ato poderá consistir na remissão a pareceres ou manifestações dele proferidos. Então eu posso motivar dizendo o seguinte, ó, eu tomei essa decisão porque a matéria já foi julgada pela Câmara de Julgamento em tal data, no recurso tal. Os autos têm que a decisão, o entendimento desse tribunal é nesse sentido. Pronto, motivei que lá naquele processo já foi debatida a matéria e eu vou seguir o entendimento da casa.
A administração anulará seus atos inválidos, princípio da autotutela, salvo quando da irregularidade não resultar qualquer prejuízo. Bom, então o ato está visto lá de competência, mas não tem prejuízo para ninguém. Então, o ato não tem que ser anulado. Pode ser, mas não tem que ser. Quando for passivo de convalidação. Se ele for passivo de convalidação, aí a autoridade que tiver competência pode convalidar. O que é passivo de convalidação, gente? Vício de competência e de forma, certo? A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que decorram dele diretamente, tá? Teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Só os que foram decorrentes daquele ato é que estão sujeitos à nulidade também. A autoridade competente declarar a nulidade, especificando se é decorrente de vício formal ou vício material. Por quê? O vício formal, ele anula o procedimento todo. O vício material, ele pode ser convalidado ainda. As irregularidades, incorreções ou omissões que possam acarretar prejuízo serão sanadas pelo fisco, tá? Quando o sujeito passivo não lhe houver dado causa. Quando for o sujeito passivo que deu causa à irregularidade, aí a gente anula o procedimento, tá bom? Ou quando não influírem no julgamento do processo. Na hipótese do parágrafo acima aí, tratando de ato de formalização de exigência, as irregularidades, incorreções ou omissões não vão acarretar a nulidade do ato se dele constar elemento suficiente para determinar com segurança a natureza da infração e a pessoa do infrator. Então o ato pode ser viciado, ele pode conter irregularidades, omissões, mas se o que tiver ali for suficiente para enquadrar o sujeito passivo, descobrir qual a matéria está sendo questionada, qual foi o ilícito, o que ocorreu de fato, se for possível o perfeito entendimento, aquele ato não precisa ser invalidado. Tá? Está no parágrafo 4º. Quando puder decidir a favor do direito passivo, aqui é a provida declaração de nulidade, a autoridade julgadora proferirá a decisão de mérito. Esse artigo a gente já viu lá na frente, né? No caso da decisão de preliminares, o auditor fiscal, o julgador, ele vai julgar logo o mérito, principalmente quando puder decidir em favor do direito passivo, que aí já mata logo o ato viciado pela raiz, tá bom? A administração poderá convalidar seus atos no caso de vício de competência ou vício formal. Acho que eu falei lá atrás que o vício material, né? Não. O vício material é vício de conteúdo, ele não pode ser convalidado. Ou ocorreu o fato gerador ou não ocorreu. Se não ocorreu, eu não posso convalidar o ato. Eu tenho como corrigir o vício formal, tá? Faltou a hora do auto de infração. A gente coloca a hora agora e abre novo prazo de direito passivo, sem problema, tá? Então, o vício formal e o vício de competência, eles podem ser convalidados pela administração pública. Não será admitida a convalidação quando resultar prejuízo a alguma das partes, tanto seja a administração ou a terceiros, tá bom? E a convalidação será sempre formalizada por ato motivado. Como qualquer ato administrativo, é necessário a motivação. Tá? Disposições finais. Das decisões proferidas no processo normatizado, não cabe pedido de reconsideração. Cuidado. Não tem apelação. Cabe pedido de embargos, tá? No prazo de 5 dias. Mas não cabe pedido de reconsideração. Os recursos das decisões em processo voluntário serão dirigidos à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não considerar no prazo de 5 dias, deve encaminhar para a autoridade superior. Ou ele decide em 5 dias, ou ele encaminha para a autoridade superior. Salvo disposição contrária das decisões no âmbito da administração tributária, cabe recurso no prazo de 30 dias a contar da ciência. O prazo de default é 30 dias mesmo. O recurso previsto no caput não é cabível em relação à decisão preferida em segunda instância ou para as quais a legislação prevê instância única. A decisão relativa ao recurso de que trata o caput fará coisa julgada administrativa, certo? A decisão em segunda instância, ela é coisa julgada ou instância única. Bom? O recurso de que trata esse artigo será dirigido à autoridade, também é um caso de 5 dias de novo. Aplica-se subsidiariamente a essa lei os princípios do CTN, o bom e velho Código Tributário Nacional. Nunca pode ser deixado de lado, né? Sendo assim, né? Depois de todo esse batalhão de informações,
a gente chega ao fim do PAT. É pesado, mas é gostoso. É muita informação, mas há um pensamento lógico aí. Tem como concatenar as ideias certinho. Vou ficar devendo para vocês aqui, agora nesse momento, o fluxograma. Mas vou fazer a posteriori, vou mandar para vocês isso aí. Vou gravar live com ele, tá bom? Mas já é um exercício para vocês irem treinando. Só para não ficar o gostinho de quero mais em branco aí, eu vou fazer esse fluxograma do PAT aqui. Vamos ver se eu consigo expressar para vocês como um resumão geral esse fluxograma do nosso PAT. Então vamos lá. Como é que funciona a brincadeira, né? Para você gabaritar esse assunto, para a gente fechar com chave de ouro. Bom, uma vez lavrado um auto de infração ou a notificação de lançamento, primeiro passo é dar ciência, intimar o sujeito passivo para que ele tome ciência da trolha que vai entrar nele, certo? Então, deu ciência daqueles moldes lá, pessoal, por AR, por domicílio tributário eletrônico, por diário oficial ou pelo site da Cefaz. Bom, deu ciência a ele. A partir da ciência, tem ele o prazo de 30 dias para entrar com a impugnação, certo? Essa impugnação, dentro dos 30 dias, ela é considerada tempestiva, certo? Tempestiva, ou seja, ela suspende a exigibilidade do crédito, e dá início ao contencioso, certo? Essa impugnação, ela vai ser remetida para o controle de admissibilidade, juízo de admissibilidade, que vai julgar se aquele recurso ele cumpre, tá? Ele cumpre os requisitos formais, ele faz jus aos requisitos elencados. Uma vez admitido, tá? Bom, se ele não for admitido, primeiro é o seguinte, se ele não for admitido, cabe ainda um recurso. Lá nos termos do artigo 110, tá? Em 30 dias, o recurso contra a inadmissibilidade. Aí vai lá, recorreu, tal, beleza. Então vamos lá. Aí a partir do momento em que ele foi admitido, no prazo de 5 dias, ele vai ser encaminhado para o julgador de primeira instância. A lei fala que é o subsecretário da Receita Estadual, mas pode ser delegada, né? Pode ser delegada. Chegou lá na julgamento de primeira instância, tem esse julgador de primeira instância o prazo de 30 dias, tá? Para proferir a decisão. Essa decisão, ela pode ser pelo indeferimento do recurso, certo? Pró-fisco, ou pelo deferimento do recurso, pró-contribuinte, beleza? Uma vez indeferido esse recurso, vai ser dado ciência, né, ao sujeito passivo, e ele pode, dentro do prazo de 30 dias, né, 30 dias, impetrar o chamado recurso voluntário. Vai para a segunda instância, tá? E se for deferido, se for pró-contribuinte, aí o julgador de primeira instância também, no prazo de 30 dias, ele pode remeter para reexame necessário. Reexame necessário. Bom, ambos os recursos, tá? Quando que ele vai remeter para reexame necessário? Quando o valor do crédito, o valor de alçada do crédito tributário for maior que 10 mil reais, tá ok? For maior que 10 mil reais. Ele é obrigado a remeter de ofício para a segunda instância. Bom, quem é essa segunda instância? Esse tal de segunda instância. Essa segunda instância é o tal do TARF, o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais. É a segunda instância administrativa. Então vai chegar lá ou o recurso voluntário ou o reexame necessário, que é o recurso de ofício, tá bom? Chegou no TARF, pode algum julgador, um conselheiro, ou na verdade o procurador da Fazenda, pedir vistas. Então no caso dele pedir vistas, ele tem 10 dias para retornar o auto para ser colocado em pauta do julgamento de novo. Beleza? Bom, uma vez chegado no TARF, vai ser distribuído esse processo a uma das duas câmaras, ou a primeira ou a segunda. Dependente da câmara que seja, câmara de julgamento que seja, vai ter um julgamento, tá? E esse julgamento do TARF, ele vai ser, aí eu vou falar, tanto faz se for procedente ou improcedente,
ele tem a possibilidade de ser remetido ao pleno. Quando que ele vai ser remetido ao pleno? Primeiro, o prazo aqui muda. Tanto se for remetido pelo fisco ou se for pelo sujeito passivo, ele tem um prazo de 20 dias para ser interposto o recurso extraordinário, tá bom? Ao pleno. Mas ele só vai ser remetido ao pleno no caso de voto de desempate, decisão contrária à súmula, tá? Todos aqueles requisitos que a gente viu lá. Decisão contrária à súmula, voto de Minerva, decisão não unânime, decisão contrária a outro julgamento de súmula, pelo princípio da segurança jurídica, tá ok? Então ele pode ser remetido ao pleno para que o pleno dê uma decisão final. Se essa decisão final do pleno for dada vou botar aqui, fisco, o contribuinte tem um prazo de 30 dias para cumprir sob pena de ser inscrito em dívida ativa. Se ela for dada contribuinte, o fisco tem um prazo de 20 dias para cumprir a decisão. Beleza? Sendo que nesse bolo doido todo aqui, ainda cabe, às vezes, um pedido, vou botar aqui redondinho, um embargos de declaração, sempre no prazo de 5 dias de uma decisão proferida pelo julgamento, tá? O embargo de declaração no prazo de 5 dias, que suspende os prazos, desde que ele não seja protelatório, para esclarecer alguma situação obscura ou controversa da legislação. Tá ok? Então, esse é o nosso fluxograma, isso aqui que você tem que ter em mente aqui, ó, como é que funciona, pá de lá, pá de cá. Vai escrevendo o seu desenho, é mais bonito que o meu. Eu prometo fazer um desenho muito mais bonito e colocar como anexo dos materiais. Depois vou fazer uma live colocando isso bonitinho no PowerPoint, tá? Que eu demoro bastante. Mas até lá eu consigo fazer. Beleza? E a gente encerra, então, de fato, o nosso assunto, encerra a nossa parte com relação à legislação tributária do Distrito Federal, o nosso módulo que é tributos estaduais e o processo administrativo, tá ok? E qualquer dúvida está à disposição, beleza? Grave isso aí para vocês, leva para o coração. Isso é muito importante. Vai fazer o diferencial na hora do seu estudo. Coloca do lado dos artigos, tá? Bonitinho, trouxe tudo certinho. Desejo bons estudos a vocês. Estou à disposição para esclarecer as dúvidas e a gente vai se falando, se encontrando por aí. Bom? Forte abraço, fique com Deus. Tamo junto nessa batalha aí, viu? Até mais.